Vereador Coronel Camilo, do PSD, primeiro orador do grande expediente, tem Vossa Excelência 15 minutos, coronel. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres vereadores, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, demais assessores, funcionários dessa casa. Vamos falar hoje sobre 4 assuntos. O primeiro deles, a perda de um grande homem, a perda do Dr. Álvaro Lazzarini. Perdemos no último domingo, dia 16, o meu professor na Academia do Barro Branco, o mestre Álvaro Lazzarini. Ele tinha 77 anos, foi um dos mais brilhantes juristas deste país, foi um dos maiores defensores das polícias militares no Brasil. Ele era, como eu, um defensor da ordem, um defensor da democracia, um defensor dos direitos humanos e um defensor dos policiais militares. Nascido em Jundiaí, ingressou na Força Pública em 1953. Formou-se aspirante oficial em 1957. Formou-se em Direito em 1962 na PUC de Campinas e deixou a corporação como tenente para ingressar na magistratura. Desde os idos de 1967 e por mais de 30 anos foi professor na Academia do Barro Branco e tinha orgulho de dizer que pulsava nele o tenente Lazzarini. Foi meu mestre de várias gerações de oficiais. É reconhecido no Brasil e no exterior, principalmente em Portugal, como uma das principais referências da área de direito administrativo, sendo autor de vários livros e centenas de artigos sobre o tema. Dr. Lazzarini sempre defendeu as polícias militares com unhas e dentes, com clareza, sem reservas ou meias palavras, usando de sua inteligência privilegiada, indo até, como ouvi recentemente, contra os próprios pares e sempre mostrando seu profundo conhecimento da ciência do direito. Foi vice-presidente do Tribunal de Justiça em 2000 e 2001 e presidente do Tribunal Regional Eleitoral em 2004. Seu filho, Alexandre Álvaro Lazzarini, seguiu seus passos e também é desembargador. Tenho muito orgulho de ter sido aluno deste mestre iluminado, que Deus o conforte, e registro aqui, foi um grande privilégio ter a amizade desse grande homem. Segundo assunto que nós vamos falar, é preciso acabar com a impunidade. Vamos falar um pouquinho de um requerimento que fiz pela Comissão de Administração Pública ao prefeito, sobre os prejuízos à cidade de São Paulo, por conta das manifestações de junho. Sou a favor da livre manifestação, sou a favor de garantir as manifestações. Como comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, sempre apoiei as manifestações, defendi as manifestações sadias. Mas não podemos concordar com a quebra da ordem. E, principalmente, que se quebre de novo, se quebre outra vez e ninguém seja responsabilizado. Não podemos tolerar que os black blocs ou qualquer outro grupo use de violência para depredar bens públicos, particulares, e enfrentar a polícia e até os cidadãos de bem, como aconteceu com o repórter Santiago. Foi por esse motivo, por não concordar que os vândalos quebrem e saiam impunes, que encaminhei, por meio da Comissão de Administração Pública, requerimento ao prefeito para saber o valor dos prejuízos causados nessas manifestações, e as informações que me foram enviadas ao final do ano passado vieram até um pouco incompletas, pedimos a complementação e no início desse ano a Prefeitura informou que só os danos à Prefeitura ultrapassam aí os R$340 mil. Ainda faltam algumas informações, mas eu acho interessante já começarmos a responsabilizar aqueles que quebraram. Com esse valor informado, que é alto, requeremos novamente, fizemos um novo requerimento à Comissão de Administração Pública que oficiasse ao Ministério Público para avaliar, dentro da sua competência, a viabilidade da instauração de processo judicial para obter o ressarcimento desse prejuízo junto aos organizadores. Isto não tem que sair do nosso bolso. Quem quebrou tem que pagar. Precisamos acabar com a impunidade. Outro assunto que gostaria de comentar com os nobres vereadores é sobre termos 2 pesos e 2 medidas nesse país. Nós tivemos aí a repercussão da morte do cinegrafista, Mas tivemos também, durante 3 anos, a morte de muitos policiais militares.
Um ganhou uma repercussão incrível, o outro, que acontece diariamente, defendendo o cidadão de São Paulo, não está merecendo a mesma atenção. Dia 6 de fevereiro, um protesto no Rio de Janeiro, o cinegrafista Santiago Andrade foi atingido na cabeça por um rojão e, alguns dias depois, infelizmente, faleceu. Era casado e pai de 4 filhos. Em um primeiro momento, a imprensa informou que ele tinha sido atingido por um artefato lançado por policiais militares. Vejam só, ainda bem que isso foi filmado. Depois, outro jornalista declarou que tinha visto que não foram policiais militares que lançaram o rojão, e sim um manifestante. Mais uma vez, a polícia militar era culpada por algo que não fizera. Sequer houve um pedido de desculpas de quem acusou a polícia. Depois de ter arranhado a imagem da corporação, a reportagem apenas reconheceu o erro. Mais uma vez, tivemos aí uma injustiça contra uma instituição defensora do cidadão no Brasil. A partir daí, diante das investigações, a polícia começou uma cobertura que ocupou todos os noticiários. Confirmaram que havia sido um manifestante que disparou o rojão, entregue por uma outra pessoa, e cobriram as notícias sobre a captura dos suspeitos, como se fosse a matéria mais importante do planeta. Mas é claro que essa notícia é uma notícia importante. Afinal, uma vida inocente se perdeu. Lamentamos essa perda. Em especial porque uma família ficou desamparada. Mas falo para todos que nos assistem. E os policiais militares que morreram de serviço, de folga, indo e voltando ao trabalho, não merecem a mesma divulgação? Suas famílias também não passam a mesma dor? Nos últimos 3 anos, perdemos cerca de 250 policiais militares de folga e de serviço, mas a cobertura para isso é mínima. Só nesse ano, em serviço, 3 heróis da Polícia Militar de São Paulo morreram em tiroteios com marginais. Perdemos outros 16 policiais esse ano de folga, vítimas de bandidos. Para estes, uma mera nota da redação no canto de uma página de um jornal. Isso é a medida de como a sociedade não está dando devido reconhecimento aos heróis anônimos, os policiais militares, bombeiros, rodoviários, ambientais, do choque, da rota, da radiopatrulha, da força tática e tantas outras especialidades de serviços que a PM faz, que entregam suas vidas em defesa do próximo, sem sequer conhecê-los. Mas quando o PM comete um erro, aí a cobertura é ampla. Querem esmiuçar cada detalhe até com certa satisfação em ver que o PM errou, chamando por punição, por expulsão, por providências. Mas e quando ele morre? Essa notícia não tem importância. Afinal, temos tantos policiais. Isso é lamentável, é desrespeitoso, é cruel com a categoria dos policiais militares e principalmente com as suas famílias. É como se o policial fosse um gado de abate e que, quando abatido, soa como uma coisa normal, natural, sem nenhuma consequência. Mas não é isso. Precisamos valorizar o policial, tanto quanto o cinegrafista. As 2 vidas têm o mesmo valor. Todas essas mortes merecem o nosso respeito e a nossa atenção. Me solidarizo aqui com todas as famílias de todos os policiais militares que perderam a vida. E, por fim, presidente, vamos falar um pouquinho sobre uma injustiça que se cometeu e para que ela não se repita hoje, o julgamento do Carandiru. Ontem teve início no Fórum da Barra Funda a 3ª etapa do julgamento da ação policial da rebelião dos presos do Carandiru, que ocorreu em 2 de outubro de 1992. 15 policiais do Comando de Operações Especiais, o COI, serão julgados pela morte de 8 presos que ocupavam o 3º andar da antiga casa de detenção. Quero aqui prestar a minha solidariedade a esses policiais, que arriscaram suas vidas para conter uma sangrenta rebelião, em que presos estavam se matando, e o governador e o secretário de Segurança determinaram a intervenção da Polícia Militar na casa de detenção, que estava fora de controle. Não havia alternativa. Tinham que entrar e cumprir a missão de conter a rebelião. A missão era difícil, devido às condições do local. Nenhum policial levantou aquele dia e falou: vou para o Carandiru e vou lá provocar o massacre.
Todos os policiais estavam ali de serviço, eles estavam ali cumprindo uma missão. E o ambiente não era tão simples como se fala hoje, como se está falando hoje no tribunal. Não estava todo mundo quietinho dentro de uma sala, paradinho, e a polícia foi lá e executou todos. Não foi isso que aconteceu. A polícia foi lá e foi recebida a pau, pedrada, bujões de gás sendo soltos lá, o gás sendo liberado. O coronel Ubiratã foi machucado com uma explosão ambiental. Escuridão, fumaça, terror, tiros, barras de ferro, facões, tijolos, telhas jogadas na tropa. Uma turba de presos ensandecida e disposta a qualquer coisa. Matar os policiais se necessário, né? Essa era a intenção. Depois de uma operação arriscada, onde foi ferido o seu próprio comandante, coronel Ubiratã, a situação foi restabelecida. Mortes ocorreram. O confronto era inevitável. Quero lembrar que o coronel Ubiratã foi absolvido pelo Tribunal de Justiça, mas com a dimensão que ganhou esse fato, até com um filme de ficção, onde presos são vistos como heróis, vítimas, esquecendo-se das famílias. Esses presos que estavam lá fizeram muitas vítimas. Tinham lá estupradores, homicidas, latrocidas, pessoas que prejudicaram e desgraçaram muitas famílias. Os policiais passaram a ser vistos como vilão e estavam ali para cumprir a sua obrigação. Uma total inversão de valores. Reitero o meu apoio a esses policiais e suas famílias. Estou confiante de que a justiça será feita pelos jurados, que são cidadãos comuns como policiais militares. Por isso, tenho a expectativa de que saberão bem julgar e os absolverão, pois muitos deles ainda estão no serviço ativo e poderão continuar servindo a sociedade com o sacrifício da própria vida, sua vida, se isso for necessário. Não é possível imaginar tudo o que aconteceu naquele momento. Não foi simples e foi difícil. Trago aqui a reflexão de quem escreveu o livro pelo lado dos presos, que foi o Drauzio Varela. Gostariam que prestassem atenção. Acho que esse não é o ponto da discussão. O ponto da discussão é o seguinte: quem são os responsáveis? Agora vão ser responsabilizados os policiais militares, né? Lógico. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Pergunto, quem é o culpado dessa história toda? Quem foi que disse invada o pavilhão? Fica aí, senhoras e senhores, a nossa reflexão. Muito obrigado, senhor presidente.